Olá, sejam muito bem-vindos ao Vida Revista. O nosso tema de hoje é estresse e meditação. Às vezes a gente acredita que a meditação não é para nós mortais, que temos prazos, que temos contas, que temos um monte de coisa para resolver, cobrar pessoas, sermos cobrados. Mas o vídeo de hoje é para te dizer e é para te mostrar que sim, é para você, é para mim, é para todos nós. E é por isso que nós estamos hoje aqui com um convidado muito querido, muito especial, Gabriel Menezes. Obrigada pela sua participação. Gratidão pelo convite, é um prazer para mim falar sobre esse tema que realmente transformou a minha vida e tem me ajudado a ajudar muitas pessoas a transformarem as suas vidas também. Gente, o Gabriel achou a cura na meditação e ele veio desse mundo louco que nós estamos, ele veio do mundo corporativo, ele passou por um quadro muito grave de estresse e é esse quadro que eu queria que ele contasse um pouquinho pra gente agora. Claro, eu trabalhei durante 15 anos no mundo corporativo e eu sempre trabalhei em multinacionais, buscando realmente aquela coisa que todos nós que começamos uma carreira, nós acabamos nos dedicando, que é subir a escada corporativa, né? E aí eu trabalhei durante anos nesse foco e realmente o meu objetivo de vida era ser gerente numa multinacional. Eu fui mudando de empresas para empresas e aquilo foi me dando um nível de satisfação, de realização interessante. Mas chegou um ponto que eu cheguei lá onde eu queria chegar. E onde eu cheguei, né, que a gente fica às vezes mirando no topo da montanha, lutando para chegar lá. E às vezes você chega lá e não tem nada para você. E foi o que aconteceu para mim, eu senti um vazio existencial. Eu tinha chegado onde eu queria tanto chegar, que eu tinha lutado durante 15 anos. E quando eu cheguei lá, realmente eu senti sim uma realização inicial, uma felicidade, pô, legal, consegui. Mas passa um tempo, né, existe aquele fenômeno da psicologia que a gente chama de adaptação hedonista, né, que a gente se adapta, se acostuma com aquilo que a gente tem. E geralmente aquelas coisas que a gente busca, né, através do ter para nos causar algum tipo de satisfação interna, é uma coisa muito efêmera, aquela felicidade, aquela satisfação, aquele contentamento passa muito rápido. Então coisa de 3 meses eu já estava reclamando daquilo ali que eu tinha lutado a vida... Anos, né? Exatamente, tinha lutado anos para conquistar. E realmente aquilo me colocou num nível ainda maior de cobrança, de tensão, de estresse. E eu estava no projeto de construção de uma fábrica norueguesa que estava construindo a sua primeira fábrica na América Latina. E eu estava como cliente, né, representando o cliente aqui no Brasil. Eu era contratado direto dessa empresa. Eu estava num projeto de construção que envolvia centenas, milhares de terceirizados construindo uma fábrica com altos riscos e eu era gerente responsável da disciplina Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Então eu tinha responsabilidade civil se acontecesse algum acidente civil e criminal, se alguém viesse morrer naquele canteiro de obra, Deus me livre, eu seria... Não teria ninguém para responsabilizar, a não ser eu, porque eu era o representante direto do cliente e o cliente estava lá na Noruega. Enfim, então era um ambiente muito tenso, muito estressante para mim, uma cobrança, eu não conseguia desligar aquele estado de tensão interno e externo o tempo todo. Aquilo afetou meu relacionamento, afetou a minha vida social. Eu trabalhava de segunda a segunda, sábado e domingo eu não ia para o trabalho, mas eu estava em casa, no laptop, respondendo e-mail, trabalhando, fazendo coisas que eu não tinha tempo durante a semana. Aquilo foi desenvolvendo alguns sintomas físicos em mim. Eu sentia todo dia muita tensão aqui na nuca, aquela dor aqui nessa região do trapézio, muita dor nos ombros. Eu sentia uma eterna queimação no estômago que nunca passava. E como eu remediava essas coisas? Literalmente remediando, tomando remédio. Eu tomava, não vou citar, mas tomava relaxantes musculares, eu tomava remédios para azia e má digestão, e eu tentava apagar o incêndio botando mais gasolina, tomando mais café, que me deixava mais ansioso, mais estressado, mais nervoso e o café ele também é ácido, então ele atacava o meu estômago. Um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso de retroalimentação do estresse, que teve uma bela de uma sexta-feira, que não é tão bela assim, né? Eu estava dirigindo e eu estava na pista da esquerda, tinha sido um dia muito estressante no trabalho. Tinha batido várias fiscalizações, fiscalização do Corpo de Bombeiro, fiscalização do órgão ambiental, fiscalização do Ministério do Trabalho, tudo junto, todas as fiscalizações juntas ali.
Então foi um dia assim que meu Deus do céu, né? Parecia que tinha passado um furacão em mim. E aí eu tava dirigindo, todo dia eu pegava a BR-101, vindo ali daquela região de Itaboraí, do Grande Rio, indo em direção a Niterói. E eu tava dirigindo na BR-101, tava com o meu carro na esquerda. De repente, sabe quando você cochila? Você sabe quando você cochila, né? Tu dá aquela batida de cabeça, toma aquele susto, acorda e depois dali você fica naquela adrenalina, você não dorme mais. Mas não foi isso. Era como se eu tivesse um apagão e eu sabia que eu estava ali ainda, mas eu não tinha controle sobre o meu corpo. Era como se eu tivesse consciente e inconsciente ao mesmo tempo. E nisso o carro começou a ir para pista da direita, sabe? E tava vindo um caminhão daqueles da Petrobras, tava aquela época forte do Comperge, do Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, sendo construído, tava vindo aqueles caminhões enormes, carreta, deu um buzinadão, que eu tomei um susto, e nisso eu puxei meu carro de volta, e aí eu quase capotei o carro, bati na mureta e tal, e aquilo ali me deixou tão nervoso, que eu, tipo assim, eu não tinha controle dos meus pés, eu não conseguia acelerar, frear, nada. Eu só consegui trazer o carro, assim, desacelerando naturalmente para o canteiro e não consegui dirigir meu carro depois dali. E ali foi um sintoma de burnout, mas eu não sabia o que era burnout. Eu estava num ambiente estressante, uma ansiedade, porque nunca era o suficiente, sabe? Você trabalha, e você nunca consegue dar conta das suas tarefas. Isso te deixa preocupado com os resultados daquilo, e você fica preocupado com a preocupação, e você fica num estado de alerta de ansiedade constante, e eu acabei culminando nesse burnout. Beleza, no outro dia, isso foi numa sexta-feira, passou o sábado e domingo, eu falei, tá, tudo bem, né, eu vou descansar e segunda-feira vou pro trabalho. Quando eu abri a porta de casa, peguei a chave do carro e apertei o botão do alarme para entrar no carro. Nessa que eu abro a porta, começou a vir um ataque de pânico. Parecia que eu tava tendo um ataque cardíaco, sabe? Parecia que eu respirava e o ar não vinha. E eu, naquele estado ali de pânico, de alerta total, eu pensei que eu tava tendo um ataque cardíaco. E aí eu falei com a minha ex-mulher e falei assim, me leva pro hospital porque eu tô morrendo. E aí eu fui pro hospital. Chegou lá no hospital, o médico fez um monte de batelada de exame e falou, sua saúde tá perfeita. Você tá passando por muito estresse no trabalho? Aí eu falei, sim, tô muito tenso, muito estresse. Ele falou, eu vou te dar um calmante e você vai pro trabalho. E aí eu fui conseguir dirigir. No outro dia, na terça-feira, eu tentei novamente ir pro trabalho. E deu o ataque de pânico de novo. Virou um gatilho, o ato de dirigir. Entrar no carro, né? Exatamente, virou um gatilho de alerta. E aí eu fui e parei no hospital e o médico fez exames de novo e falou, olha, isso aí é sintoma de burnout, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Eu falei, como assim, doutor? Não tô maluco, como é que vai me encaminhar para um psiquiatra? E aí ele falou assim, não, você tem que passar pelo psiquiatra para fazer uma análise melhor do seu quadro, não sei o que, e te indicar remédios para você conseguir tocar a sua vida. E foi aí que começou, comecei a tomar remédio, fiquei 1 ano tomando remédio tarja preta para conseguir trabalhar. A vida começou a ficar cinza, porque geralmente depois do burnout e do ataque de pânico, é muito natural você desenvolver depressão. Não sei se é por efeito dos remédios, o que é. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano nesse processo aí. Junto com isso teve um término de um relacionamento muito longo, tudo misturado. Minha vida parecia que estava desabando, sabe? Parecia que eu estava caindo no fundo do poço. E aí eu comecei a me tratar com psicólogo e tal. Fiquei 1 ano fazendo tratamento com psicólogo. E sabe, tava me ajudando, mas sabe... Era muito pouco para sua demanda, né? Para demanda da sua alma. Exatamente, era muito pouco, não era o suficiente, era longo, doloroso, custoso, financeiramente falando, tudo isso. E aí eu falei assim, não, basta, eu preciso encontrar um caminho. Tinha uma amiga minha que ela estava fazendo um trabalho com uma terapeuta muito boa, que era psicóloga e terapeuta, trabalhava com terapias holísticas. E aí eu comecei a fazer o atendimento com essa moça e foi muito bom, porque a primeira coisa que ela falou assim, você já meditou? Isso há
6, 7 anos atrás, quando rolou essa jornada minha. Eu falei, que é isso, doutora? Meditar? Isso não é coisa de budismo, de religião, de hinduísmo? E ela falou, não, você é ciência. E ela me indicou um livro. Na época não tinha nenhum livro em português, o livro era em inglês. Ela falou, você fala inglês, né? Eu falei, sim. Aí ela, vou te indicar um livro, você compra na Amazon. Eu falei, qual livro? The Relaxation Response. Eu falei, interessante, vou ler esse livro. Um livro de 1974, publicado por um cardiologista da Harvard Medical School, Dr. Herbert Benson. 74, o cara já falava da resposta ao estresse. E aí eu comecei a ler o livro do cara, eu vi, putz, é ciência aqui, né? Caramba, realmente, meditação. Foi aí que eu comecei a me interessar a fazer meditação. Na época não tinha aplicativo também nenhum, eu comecei a dar minhas cabeçadas tentando aprender a meditação. Aí eu encontrei um aplicativo também, na época em inglês, o Headspace, muito bom, mas só tem em inglês, as meditações são guiadas em inglês. Aquilo, tipo, com 10 dias de meditação, eu assinei um plano, com 10 dias de meditação eu comecei a sublimar muito rápido tudo que eu estava sofrendo. Eu senti uma paz, um relaxamento que eu nunca senti. Eu comecei a ver cor novamente no mundo, a notar a beleza. Eu morava perto da praia há anos, eu nunca tinha ido na praia ver o pôr do sol, nascer do sol, eu nunca tinha ido na praia curtir. Eu comecei a sair do trabalho no horário para chegar a tempo para ver o pôr do sol. Eu comecei a caminhar de manhã antes de ir para o trabalho para conseguir ver o nascer do sol. Eu comecei a ver a beleza das coisas mais simples, passarinho cantando, uma flor, a luz passando por entre a copa das árvores, uma visão meio poética, romantizada, mas é para tentar expressar um sentimento, uma sensação que eu tive, assim, visceral, de enxergar a realidade de uma nova maneira, que eu nunca tinha visto antes, porque eu estava tão aqui, tão no estresse, tão na ansiedade, tão na correria, tão no alerta, que realmente eu não conseguia ver mais beleza na vida, beleza no mundo. Não, como diz, a gente só consegue ver beleza fora quando tá dentro, né? Exatamente. E eu também só consegui perceber quando eu passei pelo meu processo de começar a me transformar, quando eu começar a ampliar minha consciência. Agora você falou uma coisa que eu acho que é uma reflexão interessante pra quem tá nos ouvindo, que assim, as coisas na sua vida começaram de uma maneira toda a fechar um ciclo, né? Um relacionamento finalizando, você com a questão do burnout e tal. E às vezes é muito importante, que às vezes tá passando por um momento assim difícil e você acha assim, nossa, eu só dou azar, nada dá certo na minha vida. Mas não é a sua alma querendo mostrar pra você que você nasceu pra uma coisa muito maior, pra uma coisa muito melhor, e que você tá num caminho que tá te limitando tanto, que é tão pequeno, mas você quer entrar naquela caixinha e você quer ser o cara daquela caixinha. Mas aquela caixinha não é pra você. E aí as coisas começam a dar errado, na verdade, pra que você vá e busque então esse caminho que te traz uma felicidade que você jamais poderia imaginar. Você veja o seu caso, por exemplo, se não acontecesse isso com você, você não ia começar a meditar, você não ia estar nessa vida que você tá. Então, assim, eu queria deixar essa reflexão pra você. E assim, Gabriel, quando a gente começa, quando você foi pra esse mundo da meditação, eu acho que a gente encontra algumas armadilhas, não encontra? Sim, Fala sim. um pouquinho pra gente sobre isso. Eu costumo dizer que tem 3 armadilhas, porque foi as armadilhas que eu enfrentei. Eu comecei a aprender, aí quando eu quebrei essas armadilhas, eu comecei a meditar, comecei a me permitir a meditar, e eu comecei a sentir coisas que me transformaram de dentro para fora, saindo daquela caixinha que não foi necessariamente eu que me coloquei, foi a sociedade. Porque para você ter sucesso, você tem que ter dinheiro, você tem que ter status, você tem que ter cargo. E eu buscava aquilo que a sociedade chamava de felicidade, de sucesso, e eu me coloquei nessa caixinha. Então eu comecei a sublimar tudo aquilo através de um caminho de autoconhecimento de dentro para fora, quando eu quebrei essas 3 armadilhas, que são basicamente armadilhas que nos conectam no preconceito da técnica, no preconceito do que a meditação realmente representa. E a primeira armadilha foi a armadilha que eu enfrentei quando a psicóloga, a terapeuta falou pra mim: você já pensou em meditar? Eu falei: meditar? Tá doida, doutora? Ela falou assim: por que você não se permite? Aí ela me deu argumentos científicos, porque ela sabia que eu era um cara lógico, racional, pragmático do mundo corporativo. Então ela falou: você tá interessado em ler o livro? Eu falei: tá, me indica aí. Comecei a ler um livro que tinha argumentos que quebraram essa primeira armadilha, que é a armadilha da resistência.
A gente resiste àquilo que a gente não conhece. E a meditação, ela ainda, mas já está mudando muito, tá? Mas imagina 7 anos atrás. Ela estava muito envolta numa aura de dogmatismo religioso, está conectado com o budismo, com o hinduísmo. Na época, quando eu fui pesquisar sobre meditação, porque depois que eu comecei a sublimar a meditação, eu falei, eu quero me aprofundar mais nisso, quero fazer um curso, eu quero virar professor de meditação. Fui procurar curso aqui no Brasil e não tinha nada, era tudo ligado à meditação transcendental, que tem a figura do guru, nada contra, vipassana, que são retiros, né, de silêncio, com uma meditação conectada com tradições religiosas. E eu falei assim, não quero nada conectado a isso, eu quero algo realmente secular, vamos dizer, que eram as práticas de meditação que eu estava me dedicando. Então a primeira armadilha é a armadilha da resistência. É a resistência que nós temos porque nós achamos que a meditação é coisa de religião, está ligado com dogmas, crenças, e não é. A religião, hoje eu falo, é a mais pura e honesta ferramenta de treinamento mental de autoconhecimento. Presente sim em todas as tradições religiosas do mundo, seja na forma de uma prece, de uma oração ou de um ato realmente de meditar, de contemplação. Se você reparar, toda religião tem alguma forma de meditação, de inner work, de mergulho interno, de introspecção. E é claro, algumas religiões acabam exteriorizando isso demais, né? Porque a gente busca um ser externo. Mas enfim, essa é a primeira armadilha, a da resistência. A segunda armadilha é a expectativa, que as pessoas acham, então beleza, elas venceram a armadilha da resistência, elas começam a meditar e elas acham assim, eu vou começar a meditar e eu vou virar um com o universo, eu vou ficar com a mente vazia, eu vou sair flutuando, vai ser super rápido, super fácil. Uma mágica quase, Uma mágica, né? Eu vou virar um monge em cima da montanha. Nada me abala mais, nada me aborrece mais. Nada me abala mais. E não é assim. A meditação, ela é como se fosse uma academia da mente. A gente treina o músculo da atenção plena. E como qualquer exercício, você não corre uma maratona de um dia para o outro. Legal, eu sempre sonhei correr uma maratona. Tem uma maratona esse final de semana, no domingo, em São Paulo. Beleza, vou correr. Vou dar um treininho então hoje. Nunca você vai conseguir correr uma maratona. Você tem que ir treinando. Então, a meditação é isso. A meditação é uma ferramenta de treinamento mental, de autoconhecimento. É um exercício. Você precisa praticar com persistência, com consistência e disciplina. Então, aí você talvez vislumbre breves momentos de mente totalmente vazia. Talvez você levite na sua mente, se sentindo tão leve, né? E é um processo. Eu reparo, hoje, como professor de meditação há uns 5 anos, que a maioria das pessoas começam a ver resultado com a meditação com pelo menos 10 dias de prática seguido. Pelo menos 10 dias, para começar a sentir talvez o relaxamento. Eu me lembro que quando eu comecei a meditar, eu entrei nessa expectativa de que iria ser super fácil. Pode ser fácil sim, pode ser leve, mas tem uma barreira que você tem que vencer, que é o seu próprio corpo e a sua própria mente. Você tem que vencer a si mesmo. Então eu sentava para meditar 5, 10 minutos, começava a coçar tudo, a mente ficava louca e eu ficava mais ansioso porque eu pensava, eu tenho que parar de pensar, e continuava pensando. Enfim, e aí eu comecei a usar meditações guiadas, me ajudaram muito, porque a meditação guiada vai te dando estímulos, e se o professor é bom, ele vai te dando estímulos que você vai se desdobrando muito levemente. Ou você pode usar músicas também que te relaxam, né? Mas você tem que ter um objeto de foco, seja a respiração, alguém guiando, um som externo. E aí eu comecei a perceber que tinham dias que eram mais fáceis, tinham dias que eram difíceis, tinha dia que eu relaxava, tinha dia que eu não relaxava tanto. Mas conforme eu fui construindo a prática com consistência e disciplina, assim, por isso que eu falei, os 10 primeiros dias foram muito desafiadores, mas no 10º dia, sei lá, uma ficha caiu,
um insight, uma inspiração. Então essa armadilha da expectativa a gente tem que vencer consciente de que meditação é um exercício tal qual você treina o seu bíceps, o seu tríceps, a sua corrida para ser um profissional na sua área, você estuda há anos, tudo isso. Eu gosto muito do termo musculatura espiritual, né? Legal. Porque a gente, na verdade, a gente é muito sedentário espiritualmente. Não é religião, gente. Espiritualidade. A gente não faz nada pro nosso espírito, a gente não faz nada pro nosso mundo transcendental, pra nossa consciência. Aí, quando eu resolvo, eu falo, vou pegar, como fosse uma farmácia, você vai com aquele intuito do remédio, do sintoma. Disseram que meditação é bom. Então, você quer pegar lá, igual um comprimido que você toma, pá! Não é assim, gente. É realmente um treino. Você vai ter que investir para que você comece a obter resultados, Exato. né? É bem isso. É uma musculatura, é um exercício. Você tem que fortalecer, você tem que repetir até desenvolver. E depois, quando você desenvolve, você não volta mais atrás. Vira uma necessidade, tal qual escovar o dente todos os dias, tal qual se alimentar. Você percebe que quando você não medita, aquelas coisas que deixaram de te afetar começam a te afetar de novo. Aquela cortada no trânsito faz acordar coisas em você que você já tinha sublimado. E aí você percebe, não, então é um exercício realmente diário. Eu fico assim às vezes, né? Se eu pegar um tomate podre e falar pra você, aqui ó, aqui está um tomate podre. Come esse tomate podre, você vai falar, não vou comer um tomate podre, porque vai me fazer mal. No entanto, a gente come tomate podre todo dia. Como? Os nossos pensamentos negativos, as emoções negativas que nós temos. As pessoas estão tão preocupadas com a alimentação, com a higiene bucal, mas não estão preocupadas com a higiene mental. Qual é a sua maneira de fazer higiene mental? Aí você fala, eu faço atividade física, é minha terapia. Sim, te ajuda, não tenho dúvidas. Mas você precisa também ter um caminho de autoconhecimento, de olhar para dentro de si mesmo e enfrentar suas próprias sombras. Então, a gente tem que aprender a cultivar pensamentos mais qualificados, pensamentos mais positivos, emoções mais elevadas. E a meditação é a única ferramenta que nos ajuda nisso. Eu hoje, como terapeuta, eu já fiz formação de tudo que era terapia. Sim, você falar uma terapia, ou eu conheço porque eu estudei e li bastante sobre, ou eu fiz a formação. E eu percebi que alguma forma de meditação está presente em todas elas. E eu percebi que de tudo isso que fala hoje, a meditação, ela é talvez a que é mais certeira. E existem, é claro, vários estilos de meditação. E aí a gente tem que vencer a outra barreira, a terceira armadilha, que é a armadilha da ignorância. Porque o que acontece? A gente está aqui falando sobre meditação e você em casa fala assim, legal, então eu vou meditar. Aí você vai no YouTube e procura meditação. E aí você faz uma meditação guiada lá no YouTube. E você não consegue. Aí você tenta de novo e não consegue. Aí você fala, não, então meditação não funciona pra mim. Meditação não serve pra mim. Aí que tá a ignorância que que é uma ignorância por desconhecimento, tá? E era essa barreira também que eu enfrentei. Porque eu achava que só existia um estilo de meditação. E até onde eu consegui catalogar, pessoalmente, existem pelo menos 103 estilos de meditação. Pelo menos 103 estilos de meditação. Você vai se achar, viu? Você vai se achar. Exatamente. Se você, por exemplo, quer fazer uma dieta, quer fazer uma atividade física, você tem que ir pelaquilo que você gosta, que você se adapta. Hoje todo mundo fala isso e está muito claro. Então as pessoas antigamente não, pra ficar fitness eu tenho que ir pra academia. Hoje já tem uma consciência muito legal que a pessoa fala, não precisa ser academia, eu gosto de dançar, então vou dançar. Eu gosto de pilates, eu vou pro pilates. Eu gosto de luta, vou pro boxe, vou pro muay thai. E você vai estar se exercitando de qualquer maneira. A mesma coisa não é diferente com a meditação. Então a meditação, a gente precisa realmente entender que existem vários estilos de meditação que a gente pode encontrar aquele que ressoa no nosso coração, funciona bem com o nosso estilo de aprendizado, porque tem pessoas que são mais auditivas, são outras que mais visuais, tem algumas que são mais sinestésicas. Então você vai encontrar um estilo de meditação que se encaixe com você, assim você vai conseguir meditar. Então, basicamente, quando a gente vence essas três armadilhas, a gente começa a se permitir a ter experiências
mais fortes e profundas com a meditação. E a gente começa a sentir a meditação nos transformando. Entendi. Gabriel, e assim, eu fiquei tocado pelo que você falou, eu quero começar agora. Por onde eu começo? Bom, muito simples. Você primeiro precisa encontrar aquele estilo de meditação que funcione com você. Hoje existem vários vídeos no YouTube, existe um aplicativo que inclusive eu tenho o meu perfil como professor lá, professor Gabriel Menezes, que é o aplicativo Insight Timer, muito legal. No YouTube você vai encontrar muitas meditações. Eu gosto de indicar as pessoas a começarem por meditações guiadas, porque a meditação guiada vai te dar vários estímulos visuais, sinestésicos, auditivos. Para mim é o que funciona também. Exatamente, para você começar a meditar. Então, meditação guiada é uma meditação assim que quando você encontrar a voz, o professor, a forma de guiança, os estímulos que ele mais usa, você vai encontrar a tua meditação, a tua forma de meditar. E para quem tiver interesse, tem o aplicativo Insight Timer, é só você procurar o perfil lá, professor Gabriel Menezes, você vai encontrar muitas meditações guiadas minhas. Então, primeiro é isso, né? Se permitir encontrar uma meditação guiada, uma coisa que toque. E se você fazer uma e já está gerando um certo desconforto, dá uma insistida e tenta terminar. Começa com 5, 10 minutos. Esse é o primeiro. Esse que eu ia falar, não é pra você sentar lá 1 hora, esquece, né? Esquece, Exatamente. 5 minutos, 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos de meditação é mais do que o suficiente. Não vai tentar fazer meditação de 30, 40 minutos, que não vai dar certo, você vai sair com uma sensação ruim e traumatizado da meditação. Aí sim você vai falar, não, meditação não serve pra mim. Começa devagar, começa com 5, 10 minutos de meditação. Procura meditações guiadas curtas, tá? E isso, tendo consciência disso, que 5 a 10 minutos de meditação por dia já são mais do que o suficiente, você com o tempo vai aumentando o seu tempo de meditação. Outro elemento é, defina uma rotina, um horário no dia para você meditar. Então eu recomendo a meditação, geralmente ela funciona muito melhor, e a maior parte dos especialistas também recomendam, como a primeira coisa que você faz ao acordar de manhã. Por quê? Quando você faz de manhã, você está preparando a sua mente para o dia que vai se seguir, né? Você está preparando sua armadura mental para encarar o dia. Mas também funciona muito bem à noite antes de dormir. Enfim, escolha aquele horário que funcione para você e fixe um horário no dia. Porque aquilo que a gente repete todo dia no mesmo horário vira um hábito, vira uma rotina, tá? Então, o tempo, 5 a 10 minutos. Defina um horário e vá para a meditação sem expectativa, até você encontrar aquela que funcione com você. E repita isso todos os dias, todos os dias. Ah, hoje eu não consegui meditar, pronto, já era. Não, no outro dia você medita e vai. Segue em frente, que não tem erro. A meditação é super simples e quando você encontra aquela que toca o seu coração, você vai desenvolver muito rápido. Gente, o Gabriel escreve muitos artigos maravilhosos. Fala o seu site para eles e um pouquinho do seu trabalho. Bem, eu tenho o meu blog, que é o blog.spartancast.com.br. Já indiquei também o aplicativo Insight Timer, mas no meu blog você vai encontrar muita coisa. No Spotify você vai encontrar também o meu canal de podcast Spartancast. E todo esse material está centralizado no meu blog. Meu site, a minha homepage é o www.spartancast.com.br. E lá você vai encontrar os caminhos para o meu blog, para os cursos online que eu tenho cursos online de meditação, enfim. Então hoje o meu trabalho ele se resume a ensinar as pessoas a meditar. E hoje eu combino muito essa coisa da meditação com música, né? Porque é um sonho da minha infância. Eu toquei violino durante muitos anos, então sempre tive essa coisa, a música sempre tocou meu coração. Então hoje, como DJ, eu produzo músicas para meditação, usando tecnologias avançadas de engenharia sonora, para realmente induzir estados alterados de consciência e de profundidade. Enfim, então, para você que quer conhecer o meu trabalho mais a fundo, vai lá no blog.spartancast.com.br, onde vai ter vários artigos, podcasts, vídeos meus, falando sobre autoconhecimento, espiritualidade, meditação. A ferramenta principal de trabalho é a meditação.
mas ela desenvolve várias áreas da nossa vida. E é claro, o meu Instagram, Gabriel Menezes com Z Mindfulness, de atenção plena, onde também estou entregando bastante conteúdo. Basicamente é onde eu divulgo todos os conteúdos conforme eu vou lançando no meu blog. Gente, acessem e leiam mais, porque quanto mais a gente lê, mais a gente tem esse autoconhecimento, mais a gente vence a ignorância, que é uma das armadilhas. Gabriel, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com pessoas que precisam desse conhecimento para sair desse mundo de estresse e ganhar qualidade de vida e reforçar a sua musculatura espiritual. Até o próximo programa aqui no Vida Revista.